Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. Não é de hoje a constatação de que a educação é um dos poucos instrumentos capazes de formar cidadãos plenos. A chegada do século XXI trouxe inúmeras mudanças, como a globalização e novas tecnologias. E a educação? Como lidar com essa educação diante de tantas novas tecnologias? Para discutir a educação no século XXI, temos dois convidados no estúdio. Vera Lúcia de Carvalho Machado, professora de pós-graduação em Educação e do curso de Pedagogia da PUC Campinas. Arlindo Ferreira Gonçalves Júnior, professor das faculdades de Filosofia e Psicologia da PUC Campinas. E a minha primeira pergunta para os professores é qual, de fato, efetivamente, são as grandes mudanças nessa relação professor versus alunos diante dessa globalização, diante dessas novas tecnologias. Quem gostaria de... Pode começar. Eu vejo que os professores hoje têm um grande desafio ao tratar com esses jovens que chegam, com uma experiência muito grande em relação ao uso dos instrumentos, da própria tecnologia no seu dia a dia, que traz, então, para os docentes, o desafio no sentido de lidar com o conhecimento necessário para a formação desses alunos e o domínio da tecnologia. Esse eu acho que é um grande desafio, o professor dar conta de usar e se apropriar também desse instrumento que já faz parte da vida do seu aluno. Tá. De alguma forma, professor Arlindo, essas novas tecnologias que inclusive são trazidas para dentro de aula, até que ponto elas acabam ajudando no aprendizado ou atrapalhando? Bom, a questão, a princípio, antes de falar do uso, a gente tem que compreender o valor que essa tecnologia ela adquire, não só para o ato pedagógico em si, como valor para o próprio aluno. Quer dizer, e o papel do professor é exatamente construir esse valor junto aos alunos. A tecnologia ela é um instrumento. Ela é um instrumento que deve estar em função da formação da pessoa humana. Se a gente perder de vista isso, se a gente colocar um instrumento tecnológico acima, ou prioritariamente em relação à formação, nós temos aí um problema sério, que é um problema da própria constituição do indivíduo, sua constituição social, pedagógica, sua constituição cognitiva. Tá. De alguma forma, essa tecnologia, ela tem sido passada à frente, como o professor Arlindo está falando? À frente, ela tem sido mais valorizada? Eu entendo que há uma expectativa muito grande, de um modo geral, com o uso da tecnologia no espaço da sala de aula, no momento de trabalhar com o seu aluno, né? Por outro lado, nem sempre o professor também está preparado para o uso dessas tecnologias. Então, é fundamental a discussão hoje, que se faça essa discussão da presença da tecnologia no processo de ensino e de aprendizagem. Tá. E você, professor? É uma resposta ainda que não está pronta? Exato, eu concordo com a professora Vera. A tecnologia ela está posta, mas nós temos um hiato muito grande, exatamente na formação dos professores e a demanda dos alunos. Talvez na história da humanidade nós não tenhamos tido diferenças geracionais tão grandes como a que ocorre hoje. A forma de pensamento de uma criança ela é diferente de um adulto, em função do uso do mundo digital. Se a gente tomar um exemplo de uma pessoa com 80 anos de idade e uma criança com 5 anos de idade, essa pessoa com 80, ela se sente
desprovida de instrumentos para lidar com a realidade. Por isso que ela pergunta para o seu neto como é que ela faz para acessar um menu, como que ela faz para acessar alguma coisa, porque o mundo, né, ele já está em função disso. E a gente repara isso também na sala de aula, que a geração dos alunos ela está tão distanciada da geração dos professores que há uma dificuldade de linguagem, do apropriar-se do universo do aluno para traduzi-lo, né, como uma ação pedagógica. Isso aí requer uma discussão muito grande em termos de metodologias, sobre metodologias do uso e da formação continuada do professor em relação a isso. Mas também a gente não pode deixar de lado o fato de que o professor é o único que deve perguntar o que é a tecnologia ao aluno. Esse é o papel educacional por excelência. Não só o professor deve saber utilizar, deve se aproximar ao máximo dessas e outras linguagens, mas ele também deve ser capaz de fazer a pergunta, o que é o tecnológico, para a criança. Como assim, professor? Essa seria uma questão... Além dele se capacitar, ele fazia essa pergunta? Ele fazia essa pergunta para ele mesmo, porque esse é o ato reflexivo por excelência. Tá. Vamos Uma tomar reflexão. A reflexão no sentido etimológico, daquele pensamento que se volta para si mesmo. E todo ato pedagógico ele visa a formação reflexiva, né, além da formação moral, social, enfim. Mas esse ponto reflexivo, quem deve ter como partida é o professor. E ele deve perguntar-se e perguntar ao seu aluno o que é a tecnologia. Porque só assim a gente vai colocá-la no devido lugar. Não lugar da prioridade, mas como um lugar do mero meio, do mero instrumento, e não um fim em si mesmo. Professor, eu acho importante o que o professor Arlindo salienta da tecnologia como um meio, né? Eu acho que nós temos o papel social da escola em ensinar. A oportunidade que o aluno tem do acesso ao conhecimento é na escola, né? E ele tem esse direito. E hoje, muitas vezes, estamos tão preocupados em sofisticar este processo de ensino e de aprendizagem por conta das tecnologias, que esquecemos deste compromisso maior que a escola tem que ter com o próprio conhecimento para a formação do homem, né? Então, eu acho que a tecnologia deve mesmo ser vista como um recurso importante. Não podemos fechar os olhos para ela, ela está aí na nossa vida, na vida dos nossos alunos, mas ao tratá-la dentro da instituição escolar, ela tem que estar a serviço de um conhecimento e do processo de aprendizagem do aluno. Ela está posta, é uma realidade, é irreversível, ou seja, e ela jamais substituiria, professora, esse ensino formal, sistematizado. Do meu ponto de vista, jamais. Jamais, né? Ela vai nos ajudar. Sim. Mas ela não substitui o docente, a necessidade do domínio do que esse docente tem que ter perante a sua turma, perante os seus alunos, ela não o substitui. O que esse ensino sistematizado garante aos alunos? O acesso a um conhecimento que está acumulado pela humanidade, né? Você tem o conhecimento que foi produzido por toda a humanidade. E que nem, por conta até da própria organização social, nem todos tenham acesso a eles. Então não podemos esquecer disso. E a escola deveria estar favorecendo a essa apropriação deste conhecimento sistematizado que está aí. Tá. E você, professor Arlindo? Sim, eu concordo por eminência. É irreversível e a necessidade da instituição escola, sistemática, formadora, antes de mais nada. Vamos lembrar que não é só a formação cognitiva, mas é também a formação social. Hoje em dia a gente tem um embate muito grande no mundo digital como formador social. As redes sociais, elas
de uma maneira ou outra, elas acabam introjetando formas de relacionamentos que o indivíduo ele adota e ele ultrapassa a barreira digital e ele acaba se relacionando com outras pessoas a partir de comportamentos aprendidos no mundo digital. Eu vou dar um exemplo disso. O ato de deletar, por exemplo. Quando você dialoga com alguém num MSN ou num outro ambiente qualquer. Quando você não quer mais conversar com a pessoa, você sai dali. Você deleta essa pessoa. Deletar alguém, se você aprende a fazer isso desde pequeno, desde criança, você introjeta uma forma de relacionamento social. É muito comum entre os jovens, por exemplo, um namorado terminar com a namorada por um torpedo, né? Manda uma mensagem por celular. Então, esse indivíduo ele retira dele a responsabilidade sobre o outro. A responsabilidade sobre o outro nós só aprendemos a partir de habilidades e competências que a gente adquire no relacionamento pessoal real, concreto. Né? Não mediado por nenhuma outra possibilidade. É só aí que você vai perceber o outro, perceber a necessidade que o outro está tendo, perceber o limite do seu diálogo, perceber a capacidade que você tem de convencer o outro, de ser convencido e de trocar. Você não aprende isso via mundo digital, isso é um fato. A escola, ela promove esse ambiente social, do contato real. Bom, de alguma forma, pelo número de horas que os jovens e as crianças estão ficando à frente dos computadores, elas acabam excedendo ao tempo que ela tem na escola. Isso significa que as sociedades, o mundo está produzindo novas gerações? Sem dúvida. E, sobretudo, uma geração que tem um comportamento patológico que é chamado nomofobia. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é um termo que vem... Nomofobia é um termo que vem da expressão americana no mobile, quando você não está portando o seu celular. Quando você não está portando o seu celular e você acaba apresentando alguns sintomas muito parecidos com sintomas da síndrome do pânico. Uma elevação do batimento cardíaco, sudorese, esfriamento nas extremidades, uma sensação de ansiedade crescente. E hoje tem pesquisas muito interessantes sobre isso, mas não se coloca só esse sintoma ou essa fobia em relação a quem não está portando o celular, mas é para quem não está conectado. O indivíduo que não está conectado, ele se sente ansioso. Isso é uma fobia de uma geração, ou de algumas gerações recentes, mas que está instalada e é algo tão grave que nós sentimos essa dificuldade na sala de aula. É difícil você tirar o aluno desse universo fóbico, patológico, em que ele tem que estar conectado o tempo inteiro. A primeira coisa, se você não permite isso dentro da sala de aula, a primeira coisa que ele vai fazer, ao final da aula, é se conectar imediatamente. Ele precisa estar conectado às redes sociais, a notícias, a jogos, ele precisa estar conectado à imagem, ele precisa estar conectado numa forma de entretenimento. Isso. E esse é o maior problema, porque ele generaliza essa necessidade do entretenimento para todas as atividades humanas, como a sala de aula. E a sala de aula ela deixa de ser interessante porque ela não promove o mesmo entretenimento e a mesma diversão que o mundo conectado lhe oferece.